Quanto mais eu aprendi sobre dinheiro, mais percebi uma coisa desconfortável. A maioria de nós foi treinada para nunca entender como ele realmente funciona. Desde cedo, nos dizem que existe um caminho seguro. Estude, tire boas notas, consiga um diploma, arrume um emprego. Mas em algum ponto da vida, muita gente percebe que seguiu todas as regras. E mesmo assim, continua presa financeiramente. Fomos condicionados a acreditar que a pobreza é uma fatalidade ou o resultado de um azar estatístico, quando, na verdade, ela é frequentemente o produto de um design educacional deliberado. Existe uma narrativa profundamente enraizada na sociedade, uma mentira contada de geração em geração que diz que o sucesso financeiro é a consequência direta e inevitável da obediência cega. Desde os nossos primeiros passos na escola, somos ensinados que o caminho da segurança é pavimentado pela submissão, obediência ao sistema educacional, obediência à hierarquia corporativa e obediência à ideia romântica, porém incompleta, de que trabalhar duro por si só é o combustível suficiente para a prosperidade. Mas quando você observa o mundo real com atenção, sem as lentes do otimismo ingênuo, algo na conta simplesmente não fecha. Pessoas altamente qualificadas, com currículos impecáveis e décadas dedicadas aos estudos, continuam vivendo sob uma pressão financeira esmagadora, contando moedas para fechar o mês ou presas em uma ansiedade constante sobre o futuro. Enquanto isso, outras pessoas, que muitas vezes nunca seguiram esse caminho tradicional e engravatado, constroem liberdades que parecem ofensivas para quem seguiu todas as regras. Isso não significa, de forma alguma, que estudar seja inútil, mas revela uma verdade brutal. Estudar sem entender a mecânica do dinheiro é uma jornada incompleta e perigosa. O problema central não reside na escola em si, mas no seu silêncio ensurdecedor sobre como o capital opera. Passamos anos aprendendo fórmulas complexas que jamais usaremos, mas saímos das instituições sem saber o que é um ativo ou um passivo. Não se ensina como a renda é criada fora do limite estreito do salário. E o resultado disso é uma massa de adultos funcionalmente analfabetos em termos financeiros. As pessoas entram na vida adulta acreditando piamente que a segurança vem exclusivamente de um contra-cheque, sem perceber que depender de uma única fonte de renda é, estatisticamente, um dos maiores riscos que alguém pode correr na vida moderna. É uma vulnerabilidade disfarçada de estabilidade. O sistema nos treinou para sermos excelentes empregados, mas péssimos gestores da nossa própria liberdade. Fomos ensinados a trocar tempo por dinheiro de forma linear, ignorando completamente o poder da escala e da capitalização. Quando você entende que a riqueza não é sobre quanto você ganha, mas sobre quanto do seu tempo você é dono, a mentira começa a desmoronar. A estrutura social atual recompensa o esforço braçal e a conformidade, mas penaliza severamente quem não compreende a diferença entre fluxo de caixa e patrimônio. Vivemos sob a ilusão de que trabalhar mais horas é a solução para a escassez, sem perceber que estamos tentando encher um balde furado. Se o trabalho duro fosse o único segredo da riqueza, as pessoas que carregam o peso do mundo nas costas seriam as mais ricas do planeta. E sabemos que não é assim. A peça que falta nesse quebra-cabeça é a inteligência financeira que nos foi negada. O silêncio sobre os juros compostos, sobre a inflação que devora o poder de compra e sobre como transformar o dinheiro em um escravo, em vez de ser escravizado por ele, é o que mantém a roda da pobreza girando. Talvez o caminho que te ensinaram não esteja totalmente errado, mas ele certamente foi desenhado para beneficiar quem criou as regras, não quem as segue. A clareza começa quando você percebe que a verdadeira barreira entre você e a prosperidade não é a falta de esforço, mas a adesão
Há um mapa que foi feito para te manter circulando no mesmo lugar, alimentando uma engrenagem que nunca foi projetada para te libertar. E que não for invertida, nenhum esforço sustentado será suficiente. A maioria das pessoas não falha financeiramente por irresponsabilidade ou por um desejo consciente de viver no limite. Ela falha por uma ignorância aprendida, um tipo de cegueira transmitida socialmente que nos faz confundir movimento com progresso. Crescemos observando nossos pais e as gerações anteriores trabalharem exaustivamente, muitas vezes sacrificando o tempo com a família, a saúde física e a própria presença emocional em nome de uma sobrevivência digna. Ouvimos desde cedo que esse sacrifício é a maior das virtudes, que o suor do rosto é a única métrica de valor de um ser humano. O problema é que, sem perceber, transformamos esse sacrifício em um fim em si mesmo e não em um meio. Assim, repetimos o padrão de forma quase hipnótica. Trabalhamos arduamente para pagar contas que foram criadas apenas para manter um estilo de vida que mal temos tempo de desfrutar. É o ciclo da sobrevivência glamourizada, onde pagamos o preço da nossa liberdade para sustentar uma vitrine de sucesso que o sistema nos convenceu a comprar. Essa necessidade de manter as aparências é uma das âncoras mais pesadas da nossa cultura. Gastamos o que não temos para impressionar pessoas que não conhecemos, usando o dinheiro que ainda nem ganhamos. Internamente, porém, o que impera é uma ansiedade constante, um ruído de fundo que nunca cessa. Existe o medo paralisante de perder o emprego, o pavor de que um imprevisto médico desmorone todo o castelo de cartas e a angústia silenciosa de sentir que, apesar de estarmos correndo na velocidade máxima, estamos, na verdade, parados em uma esteira. O sistema atual é meticulosamente desenhado para recompensar o consumo e punir a consciência financeira. Os cartões de crédito, com seu acesso imediato e juros predatórios, facilitam o agora de forma sedutora, mas penalizam o futuro com uma crueldade matemática. Os parcelamentos a perder de vista transformam desejos momentâneos em dívidas silenciosas que drenam a nossa energia vital por meses ou anos. Nesse cenário, ostentar prosperidade torna-se mais urgente do que efetivamente construí-la. Preferimos o carro novo financiado ao investimento que não aparece na foto do Instagram. Preferimos o status imediato da marca no peito à segurança invisível de uma reserva de emergência sólida. As pessoas não são pobres apenas por falta de papel moeda circulando em suas mãos. Elas são pobres de informação estratégica e ricas em condicionamentos de massa. Elas foram convencidas de que o dinheiro é algo que você pega no final do mês e entrega ao longo dele, agindo meramente como um canal de passagem entre o empregador e o varejo. Elas não foram ensinadas a reter, a multiplicar ou a proteger o que produzem. O sistema prospera quando você é um consumidor compulsivo e um produtor exausto. Quando você entende isso, a ficha cai com um peso doloroso. Talvez você não tenha sido irresponsável. Talvez você nunca tenha sido ensinado a ver o dinheiro como uma ferramenta de liberdade, mas sim como uma corrente de obrigação. A identificação profunda com esse ciclo é o primeiro passo para quebrá-lo. Perceber que a sua ansiedade financeira não é uma falha de caráter, mas uma consequência lógica de seguir um roteiro que foi escrito para te manter dependente, é o que permite, finalmente, começar a escrever a própria história. Você não é escravo por natureza, mas por treinamento. E tudo o que é aprendido pode ser desaprendido para dar lugar a uma nova consciência. A mudança real e definitiva começa no exato momento em que alguém faz uma pergunta simples, porém extremamente perigosa para o status quo. E se tudo o que me ensinaram sobre dinheiro até hoje estiver, na verdade, incompleto ou distorcido?
Esse instante de questionamento costuma ser profundamente desconfortável, quase doloroso, porque confrontar o sistema significa, na prática, questionar cada decisão passiva que você tomou nos últimos 10 ou 20 anos. Significa encarar o fato de que você pode ter desperdiçado energia vital em um jogo onde as regras foram feitas para que você nunca vença. No entanto, é exatamente nesse desconforto, nessa rachadura da crença antiga, que nasce a verdadeira consciência financeira. Entender o dinheiro não é sobre descobrir uma fórmula para enriquecer rápido ou ganhar na loteria. É sobre recuperar o controle sobre a única mercadoria que você nunca poderá comprar de volta: o seu tempo. Essa transformação exige que você pare de olhar para o salário como o objetivo final da sua existência. É preciso perceber que o salário é apenas uma das formas de renda existentes e, ironicamente, a mais arriscada de todas, pois depende 100% da sua presença física e da sua capacidade de continuar produzindo. Trabalhar não é o problema. O problema é trabalhar sem construir ativos enquanto você ainda tem energia. O divisor de águas aqui é a distinção clara entre ativos e passivos, um conceito que parece infantil de tão simples, mas que é ignorado pela maioria esmagadora da população. Ativos são tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso de forma recorrente, mesmo quando você está dormindo. Passivos são tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, geralmente disfarçados de bens de consumo que perdem valor no minuto em que você sai da loja. Quando essa distinção simples finalmente se torna parte da sua identidade, todas as suas decisões diárias começam a mudar de forma quase automática. O consumo deixa de ser uma resposta emocional para preencher vazios ou validar status e passa a ser uma decisão estratégica consciente. O endividamento, antes visto como algo natural e inevitável para conquistar as coisas, passa a ser questionado e evitado como uma armadilha que sequestra o seu futuro. O foco da sua vida deixa de ser a aparência de riqueza e passa a ser a estrutura da liberdade. Você começa a entender que ser rico é ter posses, mas ser próspero é ter fontes de renda que não dependem do seu suor imediato. Não se engane, essa não é uma transformação externa que acontece da noite para o dia com um aumento salarial. É uma mudança de identidade financeira. Alguém com identidade de pobre, mesmo que ganhe na loteria, voltará a ser pobre em pouco tempo, porque seu sistema operacional só sabe gastar e servir. Já alguém com identidade de riqueza, mesmo que perca tudo hoje, reconstruirá seu patrimônio amanhã, porque sabe como o jogo funciona. Você passa a ver o dinheiro não como algo para ser gasto, mas como sementes para serem plantadas. A partir desse novo ponto de vista, você não trabalha mais pelo dinheiro. Você trabalha para construir sistemas onde o dinheiro trabalhe por você. É a transição da sobrevivência para a soberania, onde cada centavo poupado e bem investido é um soldado lutando pela sua independência. O sistema financeiro global não é uma entidade caótica ou aleatória. Ele funciona como um jogo extremamente sofisticado e rigoroso. O grande problema é que a esmagadora maioria das pessoas foi jogada dentro desse tabuleiro sem que ninguém jamais lhes explicasse as regras básicas. Elas estão jogando damas enquanto o sistema joga xadrez de alto nível. E em qualquer jogo, quando você não conhece as regras, você não é um competidor, você é o prêmio. Nada do que acontece na sua vida financeira é fruto de uma conspiração secreta contra você, mas sim de uma estrutura de incentivos perfeitamente desenhada. Bancos lucram bilhões todos os anos quando você não entende o conceito de juros compostos ou quando se deixa seduzir pelo crédito fácil. Governos arrecadam muito mais quando você depende exclusivamente de uma única fonte de renda tributável, como o seu salário.
E o mercado de consumo prospera justamente quando você é treinado para gastar o que ainda não ganhou, com base em impulsos que nem mesmo são seus. Nada disso é pessoal, é apenas a engrenagem operando. Quem entende as regras, joga o jogo a partir de uma posição de vantagem. Quem não as entende, simplesmente paga para que o jogo continue funcionando para os outros. A educação financeira real não serve para você tentar evitar o sistema ou viver fora da sociedade como um eremita, mas sim para que você aprenda a navegar por ele com consciência e estratégia. O divisor de águas aqui é o horizonte de tempo. Enquanto a maioria das pessoas vive presa no ciclo do mês seguinte, focada em como sobreviver até o próximo pagamento, como pagar as parcelas imediatas e como manter o fôlego, quem constrói patrimônio de verdade joga o jogo do longo prazo. Eles entendem que o tempo é o maior multiplicador de capital que existe e usam a paciência como uma arma competitiva contra um sistema que tenta te vender o imediatismo a todo custo. Essa diferença de horizonte temporal cria destinos completamente diferentes, mesmo para pessoas que começam com o mesmo nível de renda. Enquanto um utiliza o excesso de capital para comprar status momentâneo, passivos, o outro utiliza esse mesmo capital para comprar liberdade futura, ativos. É uma escolha diária entre o prazer imediato da compra e o prazer duradouro da segurança. Quando você compreende a lógica por trás da inflação, da desvalorização da moeda e da importância da alocação de ativos, você para de ver o dinheiro como um papel que serve para comprar coisas e passa a vê-lo como energia acumulada, que pode ser direcionada para gerar mais energia. Você sai da posição de vítima das circunstâncias e passa a ser um arquiteto da sua própria estrutura. Portanto, não se trata de injustiça ou de um sistema quebrado. Para quem o criou, o sistema está funcionando perfeitamente bem. Ele foi desenhado para concentrar recursos naqueles que dominam a linguagem dos números e a paciência do investidor, enquanto drena os recursos daqueles que operam apenas na base da emoção e do consumo. Entender que o jogo foi desenhado assim é o que te dá o poder de mudar a sua posição no tabuleiro. Você para de reclamar da dureza das regras e começa a usá-las a seu favor. A educação financeira é o seu passaporte para sair da arquibancada, onde você apenas assiste a sua riqueza ser transferida para outros, e entrar definitivamente em campo, jogando com as mesmas ferramentas que os grandes players sempre usaram para dominar o mercado. Aprender sobre dinheiro e romper com o ciclo da escassez exige algo que o sistema educacional e corporativo raramente incentiva ou permite: uma alta tolerância ao erro e ao desconforto do desconhecido. Fomos condicionados, desde a infância, a buscar a resposta certa e a evitar a falha a qualquer custo, sob o risco de sermos punidos com notas baixas ou demissões. No entanto, no mundo das finanças e da construção de riqueza, essa busca por uma segurança absoluta é a maior das ilusões. Todo investimento, toda abertura de negócio e toda decisão consciente de alocação de capital envolve inerentemente uma parcela de risco. Mas aqui reside a grande ironia. O maior risco de todos, aquele que garante a sua derrota financeira a longo prazo, é justamente o risco de nunca aprender a lidar com o risco. É a paralisia de quem, por medo de perder um pouco, acaba perdendo a oportunidade de ganhar tudo. O medo de errar paralisa mais pessoas do que a falta real de capital ou de oportunidade. Esse temor é constantemente reforçado por uma cultura que pune falhas publicamente, mas glorifica resultados extraordinários, como se eles tivessem surgido do nada, sem um rastro de tentativas frustradas por trás. Construir consciência financeira e um patrimônio sólido não é um caminho linear, limpo e livre de tropeços. É um processo feito de ajustes finos,
correções de rota, perdas ocasionais e um aprendizado contínuo que só a prática proporciona. O sistema quer que você tenha medo do mercado, medo da bolsa e medo de empreender, porque enquanto você estiver paralisado pelo medo, você continuará sendo um cliente passivo e previsível dos produtos bancários mais básicos e menos rentáveis. O desconforto que você sente ao tentar investir pela primeira vez ou ao cortar gastos supérfluos para priorizar o seu futuro não é um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, é o sinal de que você está esticando os seus limites mentais. A maioria das pessoas desiste no primeiro erro, uma ação que cai, um negócio que não decola como o esperado, ou um mês em que o orçamento sai do controle. Elas usam esses tropeços como prova de que o jogo é perigoso demais para elas. Mas o problema nunca foi o erro em si. O erro faz parte do processo de aprendizado de qualquer habilidade valiosa. O problema é a desistência. Persistir no erro sem aprender é tolice, mas abandonar o aprendizado por medo de errar é uma sentença de pobreza perpétua. Normalizar o erro significa entender que você vai tomar decisões financeiras ruins em algum momento e que isso está tudo bem, desde que você sobreviva para aplicar o aprendizado na próxima rodada. A liberdade financeira é um músculo que se desenvolve sob tensão. Quando você aceita que o caminho para a prosperidade é pavimentado por decisões imperfeitas, mas consistentes, você retira o peso esmagador da perfeição dos seus ombros. O segredo dos grandes investidores não é que eles nunca erram, mas que eles estruturam suas vidas para que os erros sejam pequenos e os acertos sejam grandes. O problema real não é errar, é nunca começar. É permitir que o medo de uma perda temporária te prive de uma liberdade permanente. Quando você abraça a possibilidade do erro, você finalmente para de ser um espectador da vida financeira alheia e se torna o protagonista da sua própria emancipação. No fim de toda essa jornada de desconstrução, é preciso encarar a verdade nua e crua. O dinheiro é, e sempre será, apenas uma ferramenta. Ele não possui moralidade própria, nem poder para te transformar em algo que você já não seja em sua essência. O dinheiro é um amplificador de caráter. Ele potencializa as virtudes de quem é generoso e escancara as falhas de quem é mesquinho. Se você não possui saúde mental ou inteligência emocional, o acúmulo de capital gerará apenas uma ansiedade mais cara e sofisticada. Se você não tem um propósito claro que transcenda o próprio ego, a riqueza gerará um vazio existencial decorado com luxo. E principalmente, se você não possuir consciência sobre como o sistema opera, o dinheiro gerará apenas uma nova forma de dependência. A dependência de manter um padrão que te escraviza. A educação financeira real não tem como objetivo final o simples acúmulo de papel moeda ou de números digitais em uma conta bancária. O objetivo é a liberdade de escolha. É a capacidade de dizer não para um ambiente de trabalho tóxico porque você não está a uma semana de distância da falência. É a escolha de não viver refém do medo do amanhã, sabendo que você construiu uma estrutura que sustenta a sua vida e a da sua família. É o fim da confusão mental entre aparência e prosperidade, onde você para de tentar parecer rico para os outros e começa a ser verdadeiramente livre para si mesmo. A verdadeira riqueza começa no instante em que você entende as regras do jogo, decide parar de ser uma peça no tabuleiro alheio e assume o comando das suas próprias jogadas com consciência e estratégia. Essa decisão muda absolutamente tudo, desde a forma como você acorda até o legado que você deixará para as próximas gerações. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias econômicas para se tornar um arquiteto da sua realidade. A prosperidade não é um destino onde você chega, mas uma mentalidade que você carrega enquanto caminha.
Agora que você descobriu a mentira que te contaram e entendeu como retomar o poder sobre sua vida financeira, não guarde esse conhecimento apenas para você. Se este conteúdo abriu seus olhos e te ajudou a enxergar as regras invisíveis do dinheiro, não esqueça de curtir este vídeo. O seu like é fundamental para que essa mensagem chegue a mais pessoas que ainda estão presas no ciclo da ignorância financeira. Compartilhe com aquele amigo ou familiar que precisa urgentemente parar de trabalhar apenas para pagar contas e começar a construir liberdade. E claro, se você quer continuar decifrando os códigos da mentalidade, do sucesso e da verdadeira riqueza, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. O jogo só está começando e eu quero você no time dos que jogam com consciência.